Nós vivemos em uma nuvem de vírus. Tudo que vive na Terra é infectado por algum tipo de vírus. Eles são pequenos e muito leves, mas em números eles são muitos. Se você pegar apenas 1 litro de água do mar, nesse 1 litro há mais vírus do que habitantes em todo o planeta Terra. Se você quer entender mais como os vírus funcionam, fique até o final desse vídeo. Bem, espero que com essa pequena introdução você tenha percebido que os vírus são muito numerosos e que eles estão literalmente por toda parte. Até porque nós ingerimos e respiramos bilhões de vírus todos os dias. Depois dessa introdução, a pergunta que não quer calar é esta: o que é um vírus? O que define um vírus? Os vírus são muito conhecidos por essa frase aqui: parasitas intracelulares obrigatórios. E você já vai entender por quê. Os vírus são elementos genéticos que só conseguem se replicar dentro de uma célula viva, a chamada célula hospedeira. Os vírus têm seu próprio material genético, porém eles precisam de uma célula para terem energia e intermediários metabólicos para fazer a síntese proteica. Fora da célula, eles são apenas macromoléculas. Dentro das células, eles usurpam a maquinaria celular. Dessa forma, eles transformam a célula hospedeira em uma máquina de fabricar novos vírus. Mas afinal, como é um vírus na realidade? A estrutura viral consiste basicamente em um capsídeo de proteínas dentro do qual fica o material genético, que pode ser tanto DNA quanto RNA. E alguns também têm outras proteínas no seu interior, dentro desse capsídeo. E além do capsídeo, ele tem espículas ou ligantes virais com os quais ele interage com a célula que ele vai infectar. Ele também pode ter um envelope lipoproteico, e isso é comum em vírus que infectam animais. Até esse ponto já entendemos que o vírus ele entra na célula e faz a célula se transformar numa fábrica de novos vírus, e assim ele pode infectar várias células vizinhas. Mas como acontece esse encontro do vírus com a célula? O vírus primeiro interage com os receptores da membrana das células. Isso é algo bem específico. O HIV, por exemplo, interage com as células TCD4 humanas. Ele não infecta as células CD4 de aves, por exemplo. Após isso, o vírus penetra a célula. Dentro da célula, o material genético precisa ser exposto. É o que chamamos de desnudamento. Após isto, há a fase de biossíntese de moléculas virais. A partir daí, há a formação de vários vírus no interior da célula. Esses novos vírus formados saem da célula hospedeira e podem, portanto, infectar muitas outras células vizinhas. Mas afinal, como o vírus sai de dentro da célula após ele ter feito vários vírus no interior dela? Alguns vírus saem lisando, rompendo a membrana da célula e assim a matando. Alguns também podem sair pelo que chamamos de brotamento, que é um processo mais lento, mas que não lisa a célula, de modo que a infecção persiste por mais tempo. Alguns ainda podem ficar latentes dentro da célula por muito tempo sem se replicar, como no caso do vírus da herpes. Basicamente, o vírus entra em contato com uma célula, e essa célula é específica, são ligantes específicos. Após entrar dentro dessa célula, ele faz a célula fabricar novos vírus, e esses novos vírus saem de dentro dessa célula hospedeira e vão infectando outras células e formando cada vez mais novos vírus. Mas quando eu falo dessa maneira, o que parece? Parece que o vírus é um simples ladrão de metabolismo, um ser maligno que entrou na célula para matá-la e para roubar o seu metabolismo para fabricar mais de seus aliados. Não é isso que parece? Bem, esse é um erro comum. Nós estamos antropoformizando o vírus, nós estamos tornando eles seres humanos, o que eles realmente não são. Os vírus não têm nenhuma consciência, eles não são agentes do caos, eles são simplesmente agentes passivos e que ao acaso podem encontrar uma célula e ali dentro se replicar, mas muitas vezes esses vírus não entram em contato com essa célula e eles acabam desaparecendo. Eles não sobrevivem fora de uma célula. Fora de uma célula, eles são apenas macromoléculas. Mas se por um acaso essas macromoléculas estiverem em contato com a célula que ele é capaz de infectar, tudo muda. Fazendo um grande resumo, vírus são macromoléculas fora das células. Dentro das células, eles podem transformar totalmente o meio metabólico das células e transformá-las em grandes máquinas de novos vírus. Eles são agentes totalmente passivos.
E assim a vida acontece. Nenhum ser vivo escapa dos vírus. Inclusive, dentro do seu genoma, dentro do seu DNA, há material genético de vírus muito antigos. Os vírus estão sempre mudando o curso da história e o curso da vida na Terra. E nós fazemos parte disso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de deixar um comentário. Também eu vou deixar um link aqui embaixo caso você queira apoiar o nosso canal financeiramente. Um link aqui do Catarse, então você pode fazer uma doação para que eu continue fazendo esse trabalho de divulgação científica. Mas é isso e até a próxima!